Quando nós temos tal atitude, o Espírito tem como agir. Senhor Jesus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Pai, Ele habita em outra dimensão. Isto está muito claro no livro de Isaías. Isaías 57. Versículo 15. Isaías 57. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Como está o nosso espírito hoje? Como está o nosso coração? Se nós não tivermos contritos, que nós não tivermos um coração humilde, por exemplo, esse copo estava vazio, o irmão pôde enchê-lo. Nós precisamos ser enchidos com a palavra do Senhor, como nosso alimento. E aqui fala que Deus habita a eternidade. Deus habita a eternidade. Nós habitamos a terra. Estamos limitados ao tempo e ao espaço. Hoje, vários irmãos foram no casamento da irmã Josiane. Então, estamos aqui entre poucos. Porque duas pessoas, quer dizer, uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas Deus pode. Deus habita a eternidade. Então, nós precisamos ter essa convicção. Nós somos limitados. O homem é limitado, mas Deus não. Deus, Ele habita a eternidade. Vamos abrir logo também em Gênesis, é um versículo bem conhecido logo no início da Bíblia, 2:7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui mostra que Deus havia feito como que um boneco de barro. E ele soprou na narina de Adão e ele passou a ser uma alma vivente.
esse sopro de Deus, que é chamado em hebraico de Neshama. Ele deu origem ao homem. Então, nós temos uma natureza terrena. Nós habitamos aqui a terra, mas nós temos também uma natureza eterna, porque nós temos o sopro de Deus. Senhor Jesus, abramos agora Provérbios 20, 27. Provérbios. Amém. Fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha só. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Irmãos, o Senhor, Ele nos criou, a Bíblia fala, a sua imagem e semelhança. Todos os animais da terra têm uma natureza terrena também. E tem uma alma. Como assim? Se você já teve um cachorrinho, você sabe quando ele está alegre, quando ele está triste, quando ele está irado. Ele tem uma alma canina. Ele tem memória, ele conhece o seu dono. Eu conheço pessoas que maltrataram um cachorrinho pequeno, depois quando o cachorro ficou grande, ele teve problemas. Por quê? O cachorro tem memória, né? O que é a alma? É mente, vontade e emoção. Mente, ele pensa. É óbvio que ele não tem um raciocínio como o nosso, mas ele tem uma mente canina, uma vontade. Mostra um pedaço de bife para ele, você vai ver como que a vontade dele é forte, né? Mente, vontade e emoção. Mas tem uma coisa que ele não tem. Ele não foi criado à imagem de Deus. Ele não tem o Espírito. No nosso espírito está a nossa consciência. Nós podemos ter uma consciência limpa, pura, mas podemos ter uma consciência cauterizada. No nosso espírito está a comunhão. É onde Deus quer ter comunhão conosco. E quando nós temos uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, uma consciência limpa e pura, então nós vamos ter uma intuição muito forte. Senhor Jesus.
Então isso nos faz diferente de toda a criação, irmãos. Mas voltemos para Efésios, porque Efésios é o que nós estamos estudando. Fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, celestiais em Cristo. Senhor Jesus, irmãos, a primeira bênção do Pai, né, é a nossa escolha, e a segunda é a predestinação. Mas nós precisamos ter clareza de quem é o Pai, onde Ele habita, e nós precisamos ter clareza quem somos nós. E para isso, há várias porções, principalmente no Antigo Testamento, que nos dão base para conhecer a respeito do espírito do homem. Vamos ver no livro de Jó. Então, um pouquinho antes de Salmos, Jó 32. Trinta e dois, 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Irmãos, onde está a nossa sabedoria? A nossa sabedoria vem do sopro, do Neshemá, do Deus Todo-Poderoso. Não pensa que a bênção do Pai é algo terreno. Eu comprei um carro novo, é uma bênção. Ou eu ganhei uma pulseira de ouro. Isso não é uma bênção. Isso são presentes. Que às vezes o Senhor nos apraz em dar. Mas nós precisamos estar claro de que a verdadeira bênção procede da eternidade. Deus habita a eternidade. E as bênçãos que o Senhor nos dá também são celestiais. Aleluia. Já que estamos em Jó, vamos abrir no capítulo 33, capítulo seguinte. Versículo 4. Fala: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. No versículo 8 anterior, que nós acabamos de ler, fala que o sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. É o que o Senhor quer nos fazer. Ele quer nos fazer sábio e Ele quer me dar vida. Senhor Jesus. Vamos para o capítulo seguinte, o 34. 34, (14). Se Deus pensasse apenas e para si
Desculpe, eu pulei aqui. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Lembra o primeiro versículo que nós vimos, que o homem foi feito do pó da terra? Essa semana eu precisei mexer com a licença para extraditar os restos mortais do meu pai. A família decidiu enterrá-lo junto com a mãe na fazenda. E o que tem lá? Ossos. Só que minha mãe foi cremada, né? Então agilizou o processo. Só tem uma caixinha com pó. Esse é o nosso fim, irmãos. A gente, às vezes, olha para um jovem, olha para uma jovem, quão bonito é, quão bonita é. E depois passam-se 30, né? Passa-se 50, 60 anos e a força da gravidade transforma toda a beleza, né, em rugas, em cãs. Irmãos, e quando vier a morte, quando o Senhor recolheu o seu espírito, o que vai sobrar? Pó. Nós precisamos ter essa convicção. Caso contrário, nós vamos pensar apenas nessa dimensão. Nós precisamos entrar na dimensão de Deus. Vamos avançar um pouco e ver também Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Capítulo 3, Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, o Senhor colocou a eternidade no nosso coração, mas, ao mesmo tempo, nós hoje temos uma limitação muito grande para conhecer toda a dimensão de Deus. Nós podemos ter apenas algumas, como que pela porta da fé, perceber um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Já que estamos em Eclesiastes, vamos abrir mais um pouco, mais à frente, capítulo 12. Versículo 7, e fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Irmãos, nós queremos voltar a Deus antes que chegue o momento da nossa morte terrena. Nós queremos nos voltar hoje a Ele. E é por isso que nós estamos desfrutando a carta de Paulo aos Efésios. Porque nós estamos entrando no que Ele tem para nós. Olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Porque nós só vamos ter acesso a essa bênção em Cristo. Como muito bem nós cantamos antes da reunião, o homem foi criado por Deus para o contê-lo, para que o expressasse, mas o homem foi logrado e desobedeceu a Deus. Houve uma ruptura, mas aleluia, porque o Senhor veio, morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Então, hoje nós temos acesso a essa bênção celestiais em Cristo. E olha só, no versículo 4. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Irmãos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não havia ainda sido criado nada. Deus, Ele nos escolheu. Eu estava olhando aqui, esse livro, ele teve a sua primeira edição em outubro. Ele foi criado, ou melhor, foi feito em outubro, no mês passado. No entanto, é como que ele foi para distribuidora em Belo Horizonte. Ele foi editado em São Paulo. E lá, os irmãos da distribuidora, Manancial, eles mandaram uma caixa desses livros para Carlos Chagas, a igreja em Carlos Chagas. E por eu ter a minha assinatura do Alimento Diário, eu logo peguei e pus o meu nome aqui. É como se, quando ele foi feito, foram feitos milhares deles. 72.500 exemplares. Mas um dele foi escolhido e predestinado para mim. Mas esse exemplo ainda é tosco, porque todos eles são iguaizinhos. Você pegar um e outro, não tem diferença. Nós não fomos criados robôs. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas antes da criação do mundo, Ele nos escolheu e nos predestinou.
A escolha dele é a bênção que ele tem para nós. É a bênção do Pai. E nos predestinou é algo que é difícil da gente entender. Se nós formos ver hoje, nós fomos escolhidos para sermos santos. Sermos santos e irrepreensíveis. Na mensagem anterior, nós vimos que o Senhor precisou nos mudar de posição. Nós estávamos onde? Nós estávamos no mundo. Quando nós cremos e passamos pelas águas do batismo, nós mudamos de posição. A nossa natureza humana ainda é a mesma. Nós ainda temos a semente ruim dentro de nós. Essa semente ruim dentro de nós é que nos faz sermos atraídos pelas coisas do mundo. Mas nós mudamos de posição, porque Deus não está no mundo. E Ele nos trouxe para onde? Para a igreja. Nós mudamos de posição. E agora, o Senhor, Ele está nos mostrando que nós fomos escolhidos e predestinados para sermos santos. Senhor Jesus, sobre essa segunda bênção do Pai, a primeira bênção é a bênção de sermos escolhidos. A segunda bênção é a bênção de sermos predestinados. Se nós formos ver hoje no mundo, não é no mundo, é no meio teológico, né? Há uma grande controvérsia entre a questão de predestinação. Há os calvinistas que falam da predestinação e há os arminianos que falam que não tem questão de predestinação, é o que o homem faz que vai determinar o seu futuro diante de Deus. Sem entrar nessa controvérsia teológica, que eu passei bem por cima, é importante que nós tenhamos a nossa convicção que nós fomos predestinados. Usando o exemplo que eu dei, é como se Deus chegasse e falar: esse eu estou predestinando para que seja salvo em Cristo. Irmãos, nós precisamos pegar pela fé. Senhor Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Olha só, e em amor, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos tomar posse dessa palavra.
Senhor Jesus, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Eu não gosto dessa tradução. A melhor tradução aqui seria para filiação. Nós não somos filhos adotivos de Deus, porque nós temos a criação, a imagem e semelhança de Deus. Quando nós cremos, a palavra fala que o Espírito vem habitar em nós. Então não é uma questão de adotar. Um filho adotado, ele não tem o mesmo DNA do pai adotivo. Então, mas hoje, nós temos, assim dizer, o DNA de Deus. O problema é que nós temos também um outro DNA dessa semente ruim que entrou em Adão. Por isso que hoje nós ainda vivemos um conflito em nós. Porque nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza terrena, que foi danificada com a semente ruim. E a semente cresceu. Mas aleluia, porque quando nós cremos, nós ganhamos a natureza de Deus. Porque o Senhor fala que Ele é a árvore da vida. E agora nós estamos enxertados nessa árvore. E nós somos vivificados dia a dia, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Irmãos, o Senhor nos fez ovelhas. Vocês perceberam que quando a gente lê um texto individualmente, a gente ganha. Mas quando nós estamos reunidos, às vezes a gente lê o mesmo texto e nós ganhamos mais. Por isso que o Senhor nos chama de rebanho. E Ele é o pastor desse rebanho. Eu já criei ovelhas, onde uma está, todas estão. Se uma ovelha sai do rebanho, você pode saber, ou ela está com uma bicheira, ou ela está doente, ou ela está incomodada para parir. Tem alguma coisa. Ela não fica isolada. Nós precisamos ter essa convicção. Eu sou ovelha do pastoreio. Senhor Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra também pode ser melhor traduzida como bom prazer da sua vontade. O Senhor tem um bom prazer, o Senhor tem uma vontade. Qual é essa vontade? É a edificação do corpo de Cristo. Porque o Senhor quer estabelecer o seu reino nessa terra. E para isso, irmãos, Ele depende de nós, homens. Deus depende de nós, homens? Sim, Deus depende de nós, homens. Por quê? Porque tem uma coisa
que o homem pode fazer, que Deus não pode. Como assim? Deus não pode? Ele não pode tudo? Pode. Mas o senso de justiça de Deus não permite que ele julgue, condene e execute o diabo. O diabo era um anjo de luz que caiu e causou toda essa confusão na criação de Deus. E Deus então criou o homem um pouco menor do que os anjos. Onde está isso? Hebreus. Olha só, Hebreus 2:5 fala: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele se lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, o homem foi criado propositalmente menor do que os anjos. Mas de uma forma totalmente diferente. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Deus era logo enchê-lo com a árvore da vida. E ele, cheio da vida de Deus, poderia dominar a toda a criação e expressar Deus. Mas, graças a Deus que em Cristo, hoje, nós temos uma segunda chance. E nós vamos poder cumprir o propósito original de Deus. Não como um homem isoladamente, mas como um homem corporativo, como a igreja, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Aleluia. Irmãos, isso são verdades que nós só vamos conseguir tocar se nós estivermos em outra dimensão. Oh, Senhor Jesus, nós fomos predestinados, né? Certamente amanhã o irmão vai dar prosseguimento. Não é para nós chegarmos e falar, eu sou predestinado, se aquela outra pessoa também for predestinada, então nem que caia uma Bíblia em cima da cabeça dele, ele vai ler. Não, não é bem assim. É pela fé. Por isso que Mateus, ele termina com ide, pregai o evangelho. Sábado que vem, haverá pregação do evangelho. Nós sairemos. Primeiro nós vamos vir para o local de reuniões, para exercitar o nosso espírito. 8:30 da manhã. Para 9:30 nós sairmos. E com essa pergunta maravilhosa, posso orar por você? E nós vamos
pregar o Evangelho, também deixando algum material na mão das pessoas. Que nós possamos tomar posse de todas essas verdades que o falar profético tem mostrado para nós. Que não seja apenas uma teoria, mas nós possamos praticar. E aí, quando nós praticamos, nós desfrutamos, né, das bênçãos espirituais. Amém. Vamos multiplicar em pequenos grupos e desfrutar um pouco. Vamos, e depois nós ainda vamos poder